Bom, continuando a conversa, né, no âmbito da disciplina da sociologia jurídica, conversa que trata, né, de uma introdução ao compreensivismo sociológico weberiano. Eu disse na primeira parte, né, do esquema ou quadro de tipos ideais de ação, né? Então fiz menção à ação tradicional, à ação afetiva e à ação racional, seja a ação racional referida a fins, seja a ação racional referida a valores. Agora, dando sequência ao esquema de tipos ideais weberiano, o Weber ele também vai explorar os tipos ideais de dominação, né? Ou, sendo um pouco mais preciso, tipos ideais de dominação política. Vejam, o Weber, né, com a sua análise compreensivista, ele não busca apenas compreender o sentido das ações sociais, ou talvez melhor, né, de uma forma ampla, quando ele se propõe compreender o sentido das ações sociais, ele inclui nessas ações sociais as ações individuais, os processos intersubjetivos, mas ele inclui aí também a dominação, o elemento da dominação no sentido de dominação política, né? Então, para a gente deixar isso, né, bem transparente, de uma forma até comezinha, é como se o Weber tivesse como indagação de fundo na sua análise sociológica. Por que as pessoas se comportam como se comportam? E ainda, por que um determinado soberano, por que um determinado indivíduo ou um determinado grupo detém o poder político, detém e exerce o poder político, né? No que tange ao exercício do poder político, especificamente em relação a isso, é que Weber traz à tona o esquema de tipos ideais de dominação política. E como vocês podem perceber, né, é bastante similar, né, ao primeiro esquema de tipos ideais. No caso do esquema de tipos ideais de dominação política, o Weber fala, no primeiro momento, da dominação tradicional, né? Nesse sentido, a correlação é total. O que justifica, o que legitima, né, o exercício do poder político ou a dominação política seria o elemento da tradição, que, enquanto um tipo ideal, seria algo constante, recorrente em arranjos sociais pré-modernos. Mas não se esqueçam, apenas enquanto um tipo ideal. Dando sequência, o Weber fala, né, do segundo dos tipos ideais de dominação, que seria a dominação carismática. A dominação carismática ela é bastante similar àquilo que o Weber chamou, no primeiro esquema, de ação afetiva, né? Mas aí ele já não trata da expressão afeto, ele trata da expressão carisma, querendo com isso dizer, mostrar que o que justifica ou o que legitima o exercício do poder político seria uma qualidade muito pessoal, muito própria daquele detentor do poder político, né? Então, o carisma, na gramática sociológica weberiana, seria uma espécie de condição muito singular que só determinada pessoa ou determinado grupo detém, uma condição de extraordinariedade, né? Então, o líder carismático ou as lideranças carismáticas seriam sempre extraordinárias,
pessoas acima da média, pessoas ímpares, sem igual, singulares, né? E que exatamente por isso, por serem singulares, teriam, né, legitimidade para governar, para exercer o poder soberano. Enquanto tipo ideal, isso não condiz com os arranjos políticos das sociedades modernas. Em termos abstratos, em termos de tipos ideais, né, quando pensamos na dominação política nos arranjos sociais modernos, a grande tendência, né, seria o que o Weber chama, e é exatamente o terceiro tipo ideal de dominação política no esquema weberiano, a dominação legal racional ou dominação burocrática, né? Quer dizer, quando Weber fala da dominação legal, burocrática, racional, né, melhor se a gente, né, para a coisa não ficar um tanto confusa, vamos pensar na expressão dominação legal burocrática. O que legitima o exercício do poder político nesse contexto? Olha, é o próprio direito. Quer dizer, por que determinada pessoa exerce o cargo de presidente da República? Olha, porque foi eleito, né, se a gente pensa no Brasil contemporâneo, porque foi democraticamente eleito segundo as regras do jogo político, segundo as regras, segundo o parâmetro do direito eleitoral. Né? E aí, mais uma vez, e é essa a grande reflexão que precisamos fazer, o Weber insiste que esses tipos são meramente ideais. O que ele quer dizer exatamente com isso? Ele quer dizer que em situações concretas, em contextos históricos específicos, não seria possível dizer, apontar, afirmar de forma tão contundente um certo tipo, seja de ação ou de dominação política. Então, considero que convém explicar, ainda que muito rapidamente, para que não fiquemos, né, num plano completamente conceitual e abstrato. Vamos pensar num indivíduo, num sujeito que vive na sociedade brasileira contemporânea. Olha, em tese, porque vive no Brasil contemporâneo, o parâmetro das suas ações seria o parâmetro da ação racional, seja a ação racional referida a fins, seja o parâmetro da ação racional referida a valores. Porém, é muito fácil perceber, visualizar, né? Pensem em cada um de vocês na sua rotina, na sua postura, nos seus comportamentos. Né? É muito fácil, então, visualizar que, para além do plano racional, o plano da tradição e o plano do afeto tem um impacto constante nos nossos comportamentos. E muitas vezes, apesar de vivermos no século XXI, né, na modernidade tardia ou na contemporaneidade, como preferirem, apesar disso, muitas vezes o que define as nossas ações não é a razão, não é a ação racional referida a fins ou a ação racional referida a valores. Muitas vezes o que é determinante é o elemento da tradição ou o elemento do afeto. Né? Então, isso é algo de muita sutileza, de muita sofisticação. Né? Max Weber foi um analista realmente genial nesse sentido.
E é exatamente por isso que ele mostra que o seu esquema é um esquema de tipos meramente ideais, porque em contextos históricos, sociais específicos, a gente percebe uma impregnação de todos esses tipos de ação e também de todos aqueles tipos de dominação política. Bom, mas se é assim, vai ser mesmo possível levar esse método compreensível de análise social adiante? Ele vai realmente nos ajudar a compreender o sentido das ações? Eu diria que sim, né? Porque, na verdade, pressupondo que o conhecimento científico é sempre precário, vai ser possível, apesar da percepção da impregnação, vai ser possível apontar ao menos uma tendência hegemônica, no âmbito da postura, do comportamento de um determinado grupo social, de um grupo identitário, né? Podemos, com as ferramentas analíticas weberianas, apontar uma tendência hegemônica, quer dizer, por trás das demandas, por trás da postura daquele grupo, é possível apontar uma hegemonia entre a ação tradicional, a ação afetiva ou a ação racional. E estritamente no âmbito da ação racional, seria também plenamente possível apontar uma tendência à hegemonia de uma ação racional referida a fins e de uma ação racional referida a valores. Próximo passo, tratando do segundo esquema, dos tipos ideais de dominação política, né, o raciocínio é exatamente o mesmo. E aí eu acho que eu realmente considero que temos subsídios analíticos, ferramentas analíticas muito prolíficas para analisarmos a dinâmica da política formal na sociedade, no Estado brasileiro contemporâneo. Tá? Porque se enquanto tipo ideal o que legitima o exercício do poder político é a legalidade burocrática, é o direito, é o ordenamento jurídico válido, não faltam indícios, vou ser um tanto comedido aqui nas minhas considerações, então vou colocar assim, não faltam indícios que mostram pra gente que no plano da dominação política, na sociedade, no Estado brasileiro contemporâneo, talvez a legalidade burocrática tenha sido muito menos impactante, muito menos definitiva do que os elementos da tradição e do que os elementos do carisma. Me permitam seguir com a provocação, né? A ex-presidenta Dilma Rousseff. É claro que todos temos, né? É claro que eu vou respeitar todas as análises, todas as leituras, mas na minha leitura, particularmente, a presidenta Dilma foi impedida de continuar o seu governo de forma ilegal. Quer dizer, até hoje eu não me convenci de que houvesse um crime de responsabilidade na atuação da presidenta Dilma. Né? Ou seja, né, e foi muito recorrente naquele momento específico, se tornou quase que um lugar comum na sociedade brasileira de então, se considerar que a então presidenta não tinha carisma, não sabia, não tinha habilidade suficiente para
produzir discursos sedutores. E, é claro, o elemento da tradição, uma mulher exercendo o poder, né? Isso nunca aconteceu na nossa história. Então a provocação que eu deixo é essa. No plano da política formal do Estado brasileiro contemporâneo, o que é mais definitivo? O elemento da legalidade burocrática ou os elementos da tradição e do carisma? Continuamos.